Olá, nação brasileira, meus queridos irmãos e irmãs que estão espalhados aí por todo o Brasil e na face da terra, onde quer que esta mensagem chegar. Bem, gente, esta é a sexta parte. Prometi que gravaria o meu testemunho em 5 partes, mas infelizmente não foi isso, não deu porque é muito longo, né? E a mensagem, quando ela fica muito longa, não passa, os vídeos não passam. Então, gente, esta é a sexta parte e é bem provável que gravarei ainda uma sétima parte. Nós paramos na quinta parte, foi onde o pastor, ele ligou de Bruxelas, de Luxemburgo, perdão, estava em Luxemburgo, ele orou por mim. Quando ele começou a orar, gente, eu senti que aquele peso, aquela nuvem espessa que estava sobre a minha casa, a minha propriedade, quando o pastor começou a orar, que ele disse assim: eu invoco, Senhor, o teu fogo sobre a propriedade do irmão Costa. Gente, eu senti aquela coisa de se dissipar de cima da minha casa, e eu comecei a respirar. Aí eu comecei a sentir o alívio que eu estava realmente morrendo, né? E pela misericórdia de Deus, naquela noite, gente, eu não morri. Para vocês verem, gente, como o mundo espiritual é real. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Sabe por quê? Porque antes do planeta Terra ser criado, o mundo espiritual já existia. Então, eu sempre digo que o espiritual, ele é mais real do que o físico. As pessoas não levam muito a sério isso, mas isso é uma coisa muito séria. E é por isso que muitas pessoas não têm êxito na vida, não obtêm sucesso naqueles que eles empreendem, porque não levam a sério que do nosso lado existe um mundo paralelo. E eu tenho que andar alinhado para que eu não seja penalizado, não seja alcançado por este mundo paralelo, o lado mal. Eu tenho que estar aliado com o lado mais forte, que é o lado de Deus, que é a luz, que é o lado de Jesus Cristo. Se eu não estiver alinhado com o Senhor Jesus, eu serei muito vulnerável. Ora, como é que eu vou guerrear com um exército que eu não estou vendo? Para que eu possa obter êxito guerreando com um exército invisível, eu tenho que estar aliado com um exército invisível que é mais poderoso do que eles. E é assim que nós temos que fazer. Então, se eu estou vivo até hoje para lhes contar este testemunho, é porque eu fiz essa aliança com Deus lá de cima, com o Criador. Pois bem, gente, aí a partir daí, os maçons, né, daqui da região, eles começaram a botar em prática as ameaças deles, né? Começaram a me ameaçar a gente. Foi uma batalha terrível, foram vários anos de luta. Eu me sentia, sabe, cansado, sem força, e eu orava a Deus. Eu digo: meu Deus, o que está acontecendo? E aquela coisa. Meus amigos, no final, já no finalzinho da história, aí para mim me sair dessa situação, eu me sentia como se eu estivesse no fundo de um poço. Literalmente, é o que eu sentia. Literalmente, eu estava no fundo do poço. E um belo dia, eu fui na igreja. Terminou o culto, o pastor me chamou novamente e disse: irmão Costa, eu preciso orar por você e preciso lhe ungir, porque o Senhor me mandou. Tu estás sendo muito combatido. Ele começou a orar por mim, gente. Ele me disse assim: irmão Costa, Deus me mostrou em visão, você foi colocado dentro de um poço. Eu tive uma visão como vários demônios vinham com você, lhe colocaram dentro de um poço, tamparam. E deixaram um lá vigiando e disseram para ele: olha, esse cara não pode sair daqui porque ele é muito perigoso, porque se ele sair daqui, ele vai fazer muitas coisas para o Deus dele. Aí saíram e deixaram o outro vigiando. E eu fiquei lá no fundo desse poço. Só que depois veio um anjo de Deus e me retirou deste poço. Quando os outros demônios voltaram, eu já não estava mais lá. E eles ficaram dando bronca no outro demônio e não sabiam o que tinha acontecido, como é que eu tinha saído dali. Gente, foi anos terríveis. Terríveis, terríveis. Aí, gente, eu continuei a mergulhar na presença de Deus, nos pés do Senhor, pedindo a Deus auxílio, pedindo ajuda, pedindo a força do Senhor, porque sem Ele, gente, nós não podemos fazer nada.
Não adianta, você pode ser o homem mais forte do planeta Terra, carnalmente falando, fisicamente falando. Você pode ter força de 1000 homens, entendeu? Mas se você não tiver Deus na tua vida, nada disso vai te servir, porque contra o mundo espiritual, a força física, a vontade, por mais que você tenha vontade, aquela força física de batalhar, de lutar, não é absolutamente nada, meus irmãos. Não é nada na frente do mundo espiritual. A força física não é nada. Nós temos que termos uma aliança consolidada com o Criador lá em cima, para que nós possamos termos êxito em tudo aquilo que eu vou fazer, em tudo que eu vou empreender. Jesus Cristo tem que estar na frente, ele tem que estar sabendo, ele tem que ser notificado, tem que ser avisado, ou seja, temos que apresentar a Deus ante tudo que eu vou fazer. Se você, meu irmão, minha irmã, tem problema, meu amigo, na tua casa, nos teus negócios, tu tem lutado tanto, tu tem lutado de todas as tuas forças, tu não avança, porque tem algo travando no mundo espiritual. Tu precisa te aproximar de um homem de Deus. Quando eu quero te dizer um homem de Deus, não vá nessas igrejas onde esses grandes pastores que se dizem ter muita autoridade e falam, expulsam demônio, aquela coisa, e depois vai pregar o evangelho da prosperidade. Não vá procurar esses homens. Geralmente os grandes homens de Deus, eles estão, sabe aonde? Naquelas igrejinhas pequenas, humildes. Não tem dinheiro, não tem nada, mas eles têm a presença de Deus, ela é muito poderosa. A presença de Deus, ela terraça, ela devasta o reino das trevas. Veja bem, quando o endemoniado gadareno veio, que ele se encontrou com Jesus Cristo, era uma legião de demônios que possuíam aquele homem. O que eles fizeram, os demônios? Se ajoelharam, se prostraram, com o rosto no chão e adoraram a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a autoridade suprema. Você precisa se aproximar de alguém que esteja revestido da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Não adianta só conhecer a palavra, não. Não adianta só pregar bonitinho, não. Não adianta só cantar bonito, não. Nós temos que termos uma vida de integridade, de santidade, de submissão na presença do Senhor, para que a presença de Deus possa permanecer nas nossas vidas. Jesus disse, olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Não adianta somente ser evangélico, não, gente. Tem gente que pensa porque o cara é evangélico, é porque ele é um pastor, é porque é um presbítero, é porque ele é um evangelista. Aí a unção de Deus está sobre ele. Não, meu irmão, não é assim não. Evangélico não significa ser um servo de Deus, não. Evangélico é alguém que segue a religião evangélica. Agora, o segredo é saber se a pessoa está em Cristo e que a palavra de Cristo esteja nele. É desse tipo de gente, meu amigo, que você precisa. É desse tipo de gente, desta categoria de homem ou de mulher de Deus que você precisa, que você deve autorizar esta pessoa a colocar a mão na tua cabeça, ou entrar na tua casa ou na tua empresa para orar por ti, pela tua família, pela tua empresa, pelos teus negócios. Não te deixe levar por qualquer tipo de gente. Eu aprendi isso nesta grande batalha espiritual. Gente, a coisa ficou tão séria que às vezes eu chegava em casa, até eu estando em casa, eu ia na varanda, quando eu ia estender minha roupa, tirava a roupa da máquina, botar para secar, né? Eles já estavam lá, a casa cercada. Mas eu era consciente que eles não poderiam fazer nada comigo. Por quê? Porque eu estava protegido por Deus. Para você ver o poder da unção. Às vezes eu ungia minha casa até com água, que não tinha um óleo, eu ungia com água. Gente, por incrível que pareça, tinha até uma janela da minha casa,
uma parte da porta da minha casa que era de vidro estava quebrada. E ela ficava aberta, porque estava quebrada, mas eu botava a água no quadro, né, no chassi. Quando era o óleo, mas quando tinha óleo era água. Eles não conseguiam entrar. Meus irmãos, quando Deus determina uma coisa, tudo tem um limite. Você vê que nem os demônios ultrapassam o limite. Somente o homem que não conhece a Deus, ele persiste na desobediência, ele persiste fazendo aquilo que não é do agrado de Deus. Até os demônios têm medo, sabe por quê? Porque os demônios conhecem a Deus, eles conhecem a veracidade da resposta de Deus contra a desobediência. Eles têm medo de Deus, os próprios demônios. E é por isso que eles não vão, eles mandam os homens, os bruxos, que não conhecem a Deus, os espíritos humanos, que são muito agressivos. Eu pude observar muitas coisas durante esses vários anos de lutas, meus irmãos. Foram mais de 10 anos de luta. Eu vi muita coisa no mundo espiritual. Recebi muitas visitas, que eu nem falo para vocês, porque nem todos acreditam. Gente, às vezes eu estava até na igreja, só lembrando aqui um fato super importante. Uma vez eu estava na igreja e eu estava pregando. De repente o óleo tinha 3 seres enormes. Eles todos vestidos de preto. Eu não vi os pés dele, nem a cabeça, nem as mãos. Só aquela roupona preta com aquele capuchão, sabe, por cima da cabeça. Eu sabia que eles estavam ali para mim e que eles iam me atacar e receberam ordem de me destruir. Mas eu não podia falar nada para ninguém, porque ninguém ia acreditar, gente. Aí eu sei que quando terminou o culto, eu saí. E Deus me falou até o local onde eles iriam me atacar. Gente, no dito local que Deus me falou que eles iriam me atacar, gente, eles voaram. Eles voaram, gente. Em cima de mim, foi assim uma coisa tão... Não sei lhes explicar. Entendeu? Aí quando eu pequenininho assim, quando eles voaram em cima de mim, meus irmãos, aí caiu assim uma proteção, pá, em cima de mim, invisível. Esta proteção, ela era invisível, transparente, quero dizer, transparente. Gente, eles recuavam e vinham, se jogavam de todas as suas forças em cima daquela proteção. Aquela proteção, ela entrava, quando ela voltava, jogava eles muito longe. Muito longe. Gente, eles lutaram, que cansaram até desistir. Para você ver que Deus está conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, e os guarda e os livra. Deus é fiel, meu irmão. Vale a pena servir esse Deus. Meu amigo, minha amiga, você que está passando por dificuldade, por problemas. Se o teu problema é espiritual, procura um homem, uma mulher de Deus. Não busque qualquer pessoa, como eu lhe falei anteriormente. Busque uma pessoa consagrada, que tenha autoridade, que viva em santidade. Observe se esta pessoa está na palavra e a palavra está nele. Se ele não vive adulterando, mentindo, roubando, enganando, mas que seja um homem íntegro diante de Deus. Esse sim terá autoridade da parte de Deus e sabedoria, discernimento para te orientar. Gente, para que o vídeo não fique muito longo e não atrapalhe aí, eu vou ter que gravar a 7ª parte agora, até já para a 7ª parte do meu testemunho. Grande abraço, que Deus abençoe.